esta súbita preocupação com a dívida pública é altamente surpreendente para mim, porque desde há muitos anos se sabia perfeitamente que íamos bater aqui se não mudássemos de vida. A economia desacelerou sempre, década após década, nos últimos 50 anos ou 60. O peso da despesa pública cresceu década após década nestes últimos 50 anos e, portanto, alguma coisa tinha que mudar para não se chegar aqui. Eu vinha dizendo isto há muito tempo, mas é evidente, com comentadores como o Ministro dos Assuntos Parlamentares. Eu registrei ontem que acha que isto são caçandras, dizer estas coisas, ele não percebe nada do que está a dizer. O país não podia despertar para nada, como está bem de ver. Veio a crise um pouco antecipada, penso eu, por causa da crise internacional. Mas sem ela chegaríamos lá se continuássemos como estivemos sempre. Porque é que me parece que este destino era inevitável e será muito pior ainda se continuarmos na mesma? É que a economia, eu depois vou ali dizer-lhes mais de perto, junto do quadro, decresceu sempre, desacelerou sempre nos últimos 50 anos. A despesa cresceu sempre nos últimos 50 anos. Havia um momento em que a economia não produziria receitas fiscais suficientes para alimentar um Estado que era cada vez maior. As causas disto são, obviamente, a debilidade económica, que não cessou de crescer, e as políticas orçamentais, em que todos os anos seguia a verba do ano anterior e se punha mais qualquer coisa para alimentar esta máquina brutal que se paga a 6 milhões de pessoas em Portugal. Salários, pensões, subsídios, etc. Bom, como ninguém viu isso, foi sempre uma coisa que me surpreendeu. Tivemos sempre déficits, desde há 30 anos, creio eu, que foram sempre financiados por empréstimos, como era o mais natural. Os impostos cresceram sempre de um modo insuficiente em relação à realidade e, apesar de terem crescido muito rapidamente o peso dos impostos, eles nunca chegaram para cobrir as despesas. Eu não venho aqui amassá-los muito tempo sobre a dívida, conhecem-na melhor que eu, porque a tratam aqui diariamente. Quereria só dizer que o verdadeiro problema do endividamento em Portugal, para a economia que nós temos, é um problema económico e um problema de volume excessivo das despesas. E, portanto, ou muda uma coisa, ou muda a outra, ou muda as duas. Mas entre as despesas, eu quereria sublinhar especialmente as prestações sociais. Eu ouço falar de despesas, uns cortam ao quilo, outros cortam ao metro, outros cortam a olho, outros que são os mais despachados cortam os desperdícios. Bom, e, portanto, não há uma política de despesas. Quando as coisas apertam, corta-se de qualquer maneira, como de algum modo está a acontecer, mas antes assim do que outra coisa, que não fizessem nada, como não têm feito até aqui. Para terem uma noção desta realidade, dir-lhes que entre 95 e 2008, em termos reais, o produto cresceu 2,1. A despesa total um pouco mais, 2,5. A despesa corrente primária, 3,7. E as prestações sociais, 5,6. Bom, qualquer pessoa da rua diria isto não é sustentável, exceto o nosso Primeiro-Ministro, claro. Em função do produto, se nós continuarmos assim, o peso das prestações sociais em relação aos impostos é de 39% em 2000, 61% em 2011 e será, se continuarmos assim, 75% em 2016. Daqui a 5 anos, não é daqui a 50 anos. Quer dizer que se não mudar rapidamente muito disto, esse Estado Social, que é garantir por quem não faz ideia do que diz, terá os maiores embaraços. E agora irei aos quadros, porque se vê melhor com bonecos. Posso ir para ali, fazer o comentário? Ou não? Mas aqueles senhores, aquele lado é que não vê. Não se pode virar aqui? Não. Não? Então como é que se comenta aqui? Na mesa? Mas aquilo não serve para nada. Sim, pode Isto é como na televisão, os maiores embaraços sempre. As duas. Bom, este é o gráfico onde vem. Está bem? É.
Bom, neste gráfico 1, verificou-se na década dos anos 60 que a economia cresceu 6,5%. Crescimento acumulado de 70, 80, 53, 37, 31. Bom, aquele Doutor Medina Carreira, vou-lhe pôr um microfone para poder ser ouvido em toda a sala. Temos que estar sentados no sítio. É fundamental. Mas com o microfone toda a gente vai poder ouvir. O que falo é que hoje temos várias tecnologias a ajudar-nos. Quer que eu segure? Não, eu só ponho no bolso de querer ver. Dá para ouvir? Ouvem? Ótimo, muito obrigado. Portanto, a tendência do crescimento da economia em Portugal, se não mudarem muitas coisas, é para aterrar ali no zero. Isto são elementos objetivos, se alguém souber outros melhores, apresenta, mas estes são os que eu conheço. Onde é que está o senhor que muda? Para o outro seguinte. Em contrapartida, a despesa pública. Isso sou eu. A despesa pública também não para de crescer. Nos anos 60, 16%, a economia crescia 6% em média na década, nos anos 70, 20%, 80, 32%, 90, 39%, 2000, 43% e 2009, 49%. Bom, esta é uma anormalidade por causa da crise, mas como vê, chegar-se-ia lá perto se deixasse isso tudo andar como andaria. O outro a seguir, se faz favor. Tanto como a economia que desce e uma despesa pública que cresce, há um dia em que as receitas não chegam. Ora, esse dia em que as receitas fiscais não chegavam, o que não quer dizer que com as demais receitas públicas não houvesse condições, aquele gráfico último está aqui registado em quadro. 16, 20, 16, portanto havia equilíbrio, 20, 32, nos anos 80 já faltou, em 1980 faltaram 7 pontos percentuais de receitas fiscais para cobrir a despesa. Nos anos 90 faltaram 9. Nos anos 2000 até 2009, em 2000 propriamente faltaram 8 e em 2009 faltaram 12 pontos percentuais do PIB. Portanto, com este quadro evolutivo era inevitável que se caísse num ponto em que a dívida era excessiva. Baixa. Pronto, a seguir já está. Agora, o crescimento das despesas e das receitas públicas nesta última parte de 2000-2008. A preços correntes, a despesa pública total cresceu 4,6% e a preços constantes 1,6%. Vamos às despesas sociais. A preços correntes cresceram 10 pontos percentuais e em termos reais 5,9%. Isto mostra, se repararem, o maior crescimento de longe foi o das prestações sociais. Se falarmos em termos nominais 10, se falarmos em termos reais 6. As demais despesas cresceram pouco, cresceram bastante menos, e as despesas de capital e juros caíram no seu peso relativo. E estas despesas de capital e juros têm vindo a enganar a sociedade, porque como têm crescido, apesar da despesa corrente primária subir bastante, estas têm encolhido. Como não é possível eliminar as despesas de investimento na totalidade e como os juros vão disparar, nós vamos ter muito maior aproximação, muito maior afastamento entre a despesa corrente primária e a despesa total. Outra a seguir, se faz favor. Este quadro é um bocado maçador, mas tinha que o apresentar exatamente para lhes mostrar. Se repararem, o pessoal terá vindo de 13,8 ou 13,6 para 11,8. Este número, desde aqui dos anos 2000, este número não é um número exato. Claro que disto nós